Quero convidá-los a abrir a Bíblia na Epístola aos Colossenses, capítulo 2. Epístola aos Colossenses, capítulo 2. Faremos a leitura do verso 13 até o verso 15. Epístola aos Colossenses, capítulo 2, do verso 13 até o verso 15. Peço que os irmãos, os convidados, visitantes, acompanhem a leitura destes versos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Diácono Paulinho orou, mas eu gostaria de novamente suplicar a Deus de uma forma muito especial por essa mensagem que compartilharemos com a igreja. Senhor, nós suplicamos a Ti, Pai querido, que sejamos edificados pela exposição da Tua palavra. Suplicamos que cada palavra que sair, ó Deus, dos meus lábios, que não são inspiradas, mas possam, ó Deus, estas palavras carregarem, ó Deus, a iluminação do Teu Espírito neste momento, para que aquele irmão, ó Deus, que está, ó Deus, em cada parte deste lugar que nos reunimos em torno do Teu nome e da Tua palavra, seja edificado. Para que os visitantes, aqueles convidados, ó Deus, também compreenda a Tua palavra. Então, Pai de amor, nós pedimos a iluminação e a graça do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu quero falar hoje, irmãos, sobre o triunfo da cruz. Antes de entrarmos propriamente no tema, eu queria, só de uma parte histórica, olharmos um pouquinho para esta carta. Esta carta aqui foi escrita pelo apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo ele estava preso, provavelmente na prisão em Roma, no ano 60 da era cristã. E apesar do apóstolo Paulo escrever esta carta para esta igreja, numa cidade tão pequena, aproximadamente a 160 quilômetros da cidade principal, que era Éfeso, o apóstolo Paulo não foi o plantador desta igreja. Quem plantou esta igreja, possivelmente, foi o nosso irmão Epáfras. Eu acredito que os irmãos não precisarão mudar de página. Veja o versículo 7 do capítulo 1. Paulo, ele diz assim: segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, e assim ele continua. Então, muito possível e provável que o plantador desta igreja na cidade de Colossos tenha sido nosso irmão Epáfras. E como que esta igreja foi plantada? Esta igreja, queridos, provavelmente ela foi plantada porque o apóstolo Paulo passou 3 anos na cidade de Éfeso. E ali o evangelho alcançou tanto gregos como judeus. E este evangelho que transformou vidas, ele se espalhou para as cidades adjacentes. E uma destas cidades foi a cidade de Colossos. Paulo, ao escrever esta carta na prisão, ele tem propósitos muito claros, objetivos. Ele ficou sabendo pelo próprio Epáfras, que foi visitá-lo na prisão, que esta igreja
estava sendo alvo das investidas de chamados mestres, fazendo justamente um sincretismo entre o cristianismo e algumas outras religiões, principalmente do Ocidente. E nesse sincretismo, o Epáfras, ao olhar estes falsos mestres adentrando na igreja, o Epáfras vai até a prisão e conversa com o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, então, escreve esta carta. Mas não foi o próprio Epáfras que levou esta carta para a igreja ali na cidade de Colossos. Na verdade, quem leva esta carta até ali foi um outro irmão. Veja só o capítulo 4, verso 8 e 9, o que diz. Paulo, já terminando esta carta, ele diz assim: eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da vossa situação e de alentar o vosso coração. E em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre, ou seja, ele está se referindo ali na prisão. Quem leva então esta carta ali para a cidade de Colossos, para a igreja que se reunia ali, na verdade é Tíquico. Ele leva então esta carta para esta igreja, com estes objetivos. E alguns objetivos então Paulo começa nessa carta. Primeiro aqui do verso 1 até o verso 2, do capítulo 1, Paulo faz a sua saudação. Do verso 3 até o verso 13, Paulo assim louva a Deus pela vida ali dos irmãos da igreja de Colossos, na cidade de Colossos, pela fé e pelo amor que eles têm por Cristo, pelo evangelho de Cristo. Seguindo então, Paulo diz do verso 15 até o verso 20 do capítulo 1 sobre a grandeza de Cristo. Uma das coisas que estes falsos mestres estavam querendo colocar dentro da igreja é que Cristo não era suficiente. Conforme o pastor Isaías aqui pela manhã disse, alguns pensam que Cristo é um bom exemplo, mas Cristo é, na verdade, a grandeza de Deus revelada. Ele diz no verso 15 que Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele continua o verso 16 dizendo: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Estes versos, inclusive, aqui, nas 13 cartas que o apóstolo Paulo escreve, esse trecho aqui é ímpar no Novo Testamento. Quando o apóstolo Paulo diz da grandeza de Cristo, que tudo foi criado por ele, por meio dele e para a glória dele. O apóstolo Paulo continua, então, a partir do verso 24. Entrando no capítulo 2 até o verso 5, Paulo fala sobre a vida daqueles que foram reconciliados com Cristo, ou seja, aqueles irmãos ali naquela igreja. A partir então dos versos diante, Paulo vai falar sobre seus sofrimentos, por causa do amor que ele tinha pelo Evangelho, estava até em algemas, e ele retoma o assunto da supremacia e da grandeza de Cristo nesses versos que nós lemos. Só uma parte histórica para nós compreendermos um pouquinho desta belíssima carta. Nesses versos, então, que nós lemos, para a nossa mensagem, do verso 13 ao verso 15, o apóstolo Paulo, então, fala da supremacia de Cristo. O que Cristo realizou para os seus eleitos, ou seja, pela sua igreja. E dentre esses temas, eu coloco um tema aqui, o triunfo da cruz de Cristo. A cruz de Cristo, nós podemos enxergar algumas coisas que foram crucificadas naquela cruz. A primeira coisa que nós enxergamos ali na cruz de Cristo, que estava pregado ali naquela cruz, foi o próprio Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 24, o evangelista Mateus diz o seguinte: e ali o crucificaram. A primeira coisa, quando nós olhamos para a cruz de Cristo e enxergamos, é o próprio Senhor Jesus Cristo crucificado. E era costume dos romanos colocar pregos em mãos e pés
daqueles que eram crucificados. E ali Cristo foi então crucificado desta forma, a ponto de, depois de ressurgir e de ressuscitar dentre os mortos, ele chega até para Tomé e diz, para observar ali aqueles furos que foram feitos em suas mãos. Ao olharmos então para a cruz, a primeira coisa que nós enxergamos então é Jesus Cristo crucificado. Mas se você talvez lembrar de algum filme que já viu sobre a crucificação, você certamente vai lembrar de uma outra coisa que estava pregado ali naquela cruz. Naquela cruz estava ali pregado também um anúncio. E este anúncio está lá em João 19, verso 19, que eu gostaria que todos nós abríssemos. João, capítulo 19, verso 19. O que diz o texto? Leiamos juntos. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Havia mais uma coisa ali naquela cruz pregada. Além do Senhor Jesus havia uma placa dizendo: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E esse anúncio, queridos, não foi, na verdade, uma obra ali do governador. Na verdade, foi uma obra do próprio Deus, para mostrar não somente aqueles homens que estavam ali, no ato da crucificação, mas para mostrar a toda a terra, quando olha o cenário da cruz, que ali foi crucificado, não um homem da Galileia, não um filho de José, mas foi crucificado ali naquela cruz nada mais e nada menos do que o Filho de Deus, o Rei de Israel, o Rei de toda a terra. Mas aqui neste texto de Colossenses nós vamos encontrar mais uma coisa que estava ali naquela cruz. Você consegue tentar visualizar aquela cruz? Vamos imaginar, nós temos uma aqui. Vamos imaginar, naquela cruz estava Cristo, os pregos em suas mãos e os seus pés. No cimo estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Você consegue visualizar mais alguma coisa ali naquela cruz? Havia mais alguma coisa ali naquela cruz? Era invisível, mas havia. É justamente o que o apóstolo Paulo diz no verso 14 de Colossenses. Ele diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, fazendo o quê, queridos? Encravando na cruz. Havia mais uma coisa ali naquela cruz. E o que estava ali naquela cruz também, pregado, na verdade, sobre a vida do Senhor Jesus Cristo, era um escrito de dívida. O que é um escrito de dívida? Essa era uma linguagem financeira na época lá em Roma, mas uma linguagem que alguns aqui, eu não talvez digo todos, vão lembrar, porque pouco se usa hoje no comércio ou em algum estabelecimento comercial a nota promissória. Quem aqui lembra das notas promissórias? Você não tinha cheque? Tá ali Jaime catucando, não sei o que ele comprou na época, nota promissória. Mas antigamente é assim. Eu lembro, meu pai, ele era serralheiro e ele tinha uma pastinha sanfonada, quantas notas promissórias ali dentro. A pessoa não tinha cheque, não tinha dinheiro, e o que ele fazia? Uma nota promissória. O que constava na nota promissória? O valor da dívida e mais o quê? E a assinatura. Chegando o dia, o credor, ao desejar receber, e se não tivesse ali o pagamento, o que acontecia? Cartório. E ali era uma dor de cabeça. O apóstolo Paulo diz que na cruz de Cristo,
foi pregado também um escrito de dívida. Uma dívida que constava ali naquela cruz. E de quem era aquela dívida, queridos? Aquela dívida, será que era do próprio Senhor Jesus Cristo? O apóstolo Paulo diz que não, ao falar da supremacia de Cristo. Diz que Cristo cancelou o escrito de dívida que era contra quem? Olha para o texto. Que era contra nós. Que constava de ordenanças. O que é isso aqui? A lei de Deus. Essa nota promissória, quem assinou? Fomos nós que assinamos essa nota promissória. Porque ela constava das ordenanças, ou seja, da lei que Deus estabeleceu. Podemos aqui entendermos claramente a lei que Deus deu a Moisés. E todos nós somos transgressores desta lei. Todos nós somos pecadores. Todos nós transgredimos a lei de Deus. Nós temos muito hábito de confessarmos quando confessamos o nosso pecado de forma genérica. Perdoa todos os meus pecados. Mas como é importante darmos os nomes aos pecados, porque pecados têm nome. É o pecado da maledicência, de fofocarmos, de falarmos da vida dos outros. É o pecado da mentira. É o pecado da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne. É o pecado da desobediência aos pais. É o pecado dos pais provocando ira aos filhos. E assim nós podemos enumerar os pecados. O apóstolo Paulo diz que todos nós somos transgressores. Todos nós tínhamos uma nota promissória, assinado com a nossa dívida. E o apóstolo Paulo diz então o que Cristo fez? Ele, na verdade, encravou naquela cruz. Esta nota promissória era prejudicial contra as nossas vidas, porque nos tornavam inimigos de Deus. Tornávamos homens e mulheres de costas para Deus. Mas Deus foi gracioso para conosco, irmãos. Deus pegou esta nota e colocou na conta do Senhor Jesus Cristo, encravando na cruz. O apóstolo Paulo diz que mais sobre esse triunfo da cruz. O apóstolo Paulo diz então no verso 15, que Jesus, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando na cruz. O que o texto quer nos ensinar? Que Jesus não só levou a nossa dívida ali naquela cruz. Naquela cruz ali não só constava Jesus Cristo, a escrita, Jesus o Nazareno, Rei dos Judeus, e sobre ele os nossos pecados. Mas o triunfo da cruz teve muito mais. Teve Jesus despojando os principados e as potestades. Na cruz, Jesus não apenas tratou do problema do pecado e da lei, mas também tratou de Satanás, um dos nossos inimigos. Naquela cruz ali, Jesus conquistou não só esta vitória, a vitória sobre o pecado, mas conquistou a vitória sobre Satanás. E dentro desse verso primeiro, a primeira vitória ali sobre Satanás foi despojar os principados e as potestades. O que significa isso? Tirando de Satanás o seu exercício de usar quaisquer armas. Jesus despojou, desarmou Satanás ali naquela cruz. Ou seja, contra aqueles que o Senhor Jesus Cristo pagou o escrito de dívida, pagou a nota promissória, as armas de Satanás foram colocadas no chão contra a igreja do Senhor. Mas você fala, calma aí, pastor. Então quer dizer que a igreja caminha triunfante. Mas nós não podemos, irmãos, abrir brechas na nossa caminhada com Cristo.
Por isso que o mesmo apóstolo, ao escrever a carta, lá em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, ele diz: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós precisamos estar em Cristo. Nós precisamos estar em Cristo e fortalecidos nele, para caminharmos em vitória, como povo de Deus, triunfando. Como diz a própria definição da igreja, nós estávamos estudando hoje na classe Catecúmenos, a igreja triunfante e a igreja militante. Esta igreja de hoje, a nossa igreja, é uma igreja militante que marcha sobre a terra. É uma igreja que não fica recuada, mas é uma igreja que avança, a ponto do texto dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. É uma igreja que avança. Porque Cristo despojou, desarmou os principados e as potestades. Cristo fez mais. Diz o texto que ele publicamente os expôs ao desprezo. O que acontecia? Essa linguagem Paulo tira daquele contexto daquela época. Era muito comum quando o rei era vitorioso, além de trazer os despojos da guerra dos seus inimigos, ele andava pela cidade com os seus inimigos completamente destruídos, amarrados, aniquilados, e ali ele passeava pela cidade, mostrando o triunfo sobre a guerra. Assim fez Jesus Cristo. Satanás achou que a crucificação de Cristo era a derrota daquele homem, 100% Deus, 100% homem. Não sabia Satanás e os seus demônios que ali era o triunfo da cruz. Não sabia Satanás que ali Cristo estava vencendo a vitória. E mais, publicamente o expondo ao desprezo diante de todos. Por isso que no final do verso 15 o apóstolo Paulo diz: triunfando deles sobre a cruz. O nosso Senhor, a quem estamos nessa noite prestando culto, ele venceu. Por isso que em outras passagens o apóstolo Paulo diz que ele está sentado à direita, não de uma forma literal, mas o texto quer dizer em majestade e glória diante do Pai, e ele governa todas as coisas. Nós estamos, na verdade, diante da mesa do Senhor, e nós vamos participar agora da mesa do Senhor. Eu quero que você pense nesse triunfo da cruz na tua vida, querido irmão. Não transforme esta vitória linda, bela, extraordinária, em algo frio, em algo corriqueiro, em algo da rotina. Eu quero te conduzir hoje, aqueles que estão em plena comunhão com a igreja do Senhor, a estar diante da mesa de Deus, celebrando a Ele esta vitória, este triunfo. Reconhecendo que você tinha um escrito de dívida, você tinha uma promissória assinada, mas Cristo pega esta promissória e Ele coloca em sua conta, e o Pai cobra esta dívida, e o Pai cobrou esta dívida, e Ele pagou, para que nós pudéssemos ter vida. Por isso que quando o apóstolo Paulo fala no verso 13 do capítulo 1, diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Talvez seja difícil compreendermos essa ideia de promissória de dívida, mas eu acredito que todos nós temos uma experiência de erros cometidos, que precisamos, ou que na verdade buscamos o perdão. Eu digo dentro agora da esfera horizontal, todos nós erramos, já pedimos perdão e já ficamos nessa condição de recebermos o perdão. O que Cristo fez por nós
incomparavelmente maior. E somente quando compreendemos isso, nós vivemos uma vida inteiramente para Ele, uma vida inteiramente nele e para a glória dEle. Eu quero convidar os presbíteros, por favor, que venham aqui à frente. Nós vamos passar já para a ceia do Senhor. Eu faço desse texto já um ensejo para o nosso momento da ceia. Uma das nossas preocupações é que a ceia do Senhor ela tem sido banalizada. Hoje, muitos, ao pensar, é o primeiro domingo, normalmente à noite, nós temos a mesa do Senhor. As pessoas não se preocupam mais. É como um domingo qualquer. Mas é um domingo muito especial, irmãos. E eu creio que essa convicção de escrito de dívida, de promissória, que era contra nós, com a nossa assinatura, a gente só consegue compreender isso espiritualmente. Com a nossa mente carnal a gente não consegue compreender. Parece que isso é algo distante. Mas quando discernimos espiritualmente, nós compreendemos que amor que Jesus teve por nós. Que graça de Deus revelada a nós. Quero convidá-los a curvar a sua cabeça nesse momento. E orar ao Senhor neste momento. Agradeça a Ele